ano de Harry Potter inclui o pior aniversário de sua vida, alertas catastróficos de um elfo doméstico chamado Dobby e o resgate da casa dos Dursleys por seu amigo Ron Weasley em um carro voador mágico. De volta à escola de magia e bruxaria de Hogwarts para o seu segundo ano, Harry ouve estranhos sussurros ecoando pelos corredores vazios. E então começam os ataques. São encontrados alunos que parecem ter se transformado em pedra. As sinistras previsões de Dobby parecem se concretizar. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu e esse é meu canal. E gente, no vídeo de hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui da série Lendo Harry Potter pela primeira vez. Eu já fiz o vídeo de Pedra Filosofal, vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ver depois que vocês assistirem esse vídeo, gente. E se vocês são Potterhead, por favor, gente, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber a notificação, dá like e compartilha com seus coleguinhas Potterhead. E se você tá lendo também agora pela primeira vez, me fala, ou se você já leu, o que você mais gosta em Câmara Secreta, gente. E bora lá pro vídeo. Enfim, gente, a primeira coisa que eu queria falar aqui pra vocês são os Weasley. Eu acho que eu vou falar isso até o 7º livro, porque a família Weasley é meu xodozinho, gente. Eu simplesmente amo demais. E a cena em que o Ron e os James vão lá tirar o Harry da casa dos Dursley, depois daquele negócio com o Dobby, enfim. Essa parte ela é bem parecida com o livro. Tanto no livro quanto no filme é muito parecido, gente. E, enfim, mas o que eu queria falar é depois, né? A gente acompanha junto com o Harry a primeira vez que ele entra numa casa inteiramente bruxa, né? Porque ele sempre viveu com os trouxas, então ele não sabe como é que é esse universo bruxo, como é que as coisas funcionam ali dentro, nem a gente, né? Nessa primeira vez que a gente tá lendo. E a gente descobre, a gente vê as coisas se mexendo sozinhas, tem aquela parte no relógio, tem aquele crochêzinho se fazendo sozinho, sabe? E, gente, simplesmente eu achei muito mágica essa parte. A gente vê como é que é as coisas realmente inteiramente no mundo bruxo e é maravilhoso tanto no filme quanto no livro. Mas uma parte que eu queria falar que tiraram do filme é a parte dos gnomos, gente. Eu acho essa parte sensacional. É que os gnomos são tipo uma praguinha, assim, de jardim. Que aí eles têm que ir direto no jardim e tirar os gnomos, que é tipo toda uma prática, né? Você tem que pegar o gnomo, aí você roda e aí joga, né, gente? Eu acho essa parte incrível, sabe? Mas enfim, agora uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é aquela parte em que a gente descobre outro meio de transporte bruxo, gente. Porque a vassoura todo mundo já conhece, aquela coisa meio mística, assim, que todo mundo vê sempre nos filmes que bruxo tem vassoura, né? O bruxo, o feiticeiro, enfim. Só que a gente sempre sabe esse. Agora, outra coisa que a gente descobriu, outro meio de transporte é o pó de flor. Que aí o Harry, ele vai pro beco diagonal. O objetivo era o beco diagonal, né, gente? Mas ele acaba caindo através do tranco e ele vai parar numa loja chamada Bargs and Birds. Eu não sei se eu falei certo, mas tá aqui o nome, gente, pra vocês poderem ver. Que aí tem uma cena que tem o Draco, o Lúcio, e aí tem o Harry escondido ali, o senhor também que trabalhava lá, que era o dono da loja. Que o Lúcio tá tentando vender as coisas dele. Mas enfim, o que importa nessa parte é um easter egg, gente. Eu vou falar ao longo desse vídeo um pouco sobre alguns easter eggs que eu encontrei assim perdidos no meio, algumas coisas que são apresentadas pra gente aqui nesse segundo livro. E também algumas coisas que eu gostei, o filme, enfim, gente. E nessa parte eu queria falar sobre o colar de Opala. Enfim, gente, Opalas, gente. E se vocês não sabem a história, o resto da história, se vocês não acompanharam, viram o filme, não viram os livros, gente, pula daqui uns 10 segundos, gente, por favor, que eu vou falar um spoiler agora. Que esse colar de Opala, gente, ele foi o Draco que tentou dar pro Dumbledore pra matar ele. Esse colar é um colar enfeitiçado. Só que esse colar acaba caindo nas mãos da Katia Bell lá em Enigma do Príncipe, gente. Então aí, um easter egg. Esse colar foi apresentado pra gente, aquele colar que aparece no filme lá, foi apresentado aqui pra gente em Câmara Secreta. Mas seguindo, gente, agora pra Gringotts, aí depois o Hagrid encontra ele, aí eles chegam em Gringotts junto com a família Weasley. Essa é uma parte que mexeu muito comigo, gente, porque os Weasley, apesar de eles serem uma família de puro sangue, eles não são ricos, né, gente? Então, o Sr. Weasley, ele se vira nos 30 pra pagar as coisas pros filhos, porque tem uma questão no mundo bruxo, é que, por exemplo, a comida, eles não passam fome, por quê? Porque dá pra multiplicar a comida. Só que se tiver um pedacinho de comida, dá pra multiplicar ela, então a senhora Weasley faz a comida e tipo, depois dá pra multiplicar. Só que ouro não dá pra multiplicar, gente. Essa é uma regra do mundo bruxo. Então, eles não têm muito dinheiro, né? Então, eles se viram nos 30 pra poder pagar os materiais pra todos aqueles filhos, porque eles têm 1 milhão de filhos, né, gente? E aí o Harry, ele chega lá no Gringotts, eles vão primeiro no banco dele de Gringotts lá. E aí depois lá eles vão pro do Harry, e o Harry, ele meio que tipo tenta esconder com a capa, assim, o cofre dele, porque os Potter, eles eram muito ricos, eles deixaram todo o dinheiro deles pro Harry, né? Então ele tinha muito dinheiro, então ele dá pra ver que ele descreve no livro, ele tava se sentindo mal com isso, sabe? Ele tentou, tipo, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né, gente? E outra cena que a gente vai seguindo aqui, que eu acho que vale a pena comentar, né? Aquela cena do Lúcio, que ele coloca o gel de Tom Riddle lá na bolsinha da Gina. Só que uma coisa que acontece é que acontece, assim, uma treta entre o Lúcio e o Arthur, né?
E aí, o que acontece, gente? O Arthur não leva desaforo pra casa, ele vai pra cima do Malfoy, gente. E eu simplesmente sou contra agressões, né, gente? Contra brigas, enfim, mas a Malfoy tava merecendo, gente. Eu acho aquela partida incrível, gente, mas enfim. Indo para Hogwarts agora, eu vou falar de uma parte, assim, que me confunde, gente, me confunde. Que é, como eu sempre cresci assistindo os filmes, eu sei a cronologia, tipo, o tempo, assim, das coisas acontecerem na ordem dos filmes. Só que nos livros tem muitas coisas que acontecem nesse meio tempo, sabe, gente? Pra mim, a parte que mais me confunde é a parte do Lockhart, que o Harry tá de detenção junto com ele lá, que aí eles pegaram o carro do Sr. Weasley porque o Dobby fechou a passagem, enfim, né, tem tudo isso. E o Ron e o Harry, eles pegam detenção. E aí depois o Harry, ele fica lá com o Lockhart. E aí, dessa parte, até a parte do Hagrid, mais ou menos, que depois o Harry, ele sai de perto do Hagrid e vai pra outro lugar lá. E ele encontra o Justino e o Nico quase sem cabeça petrificado. Pra mim, essa parte aqui é uma confusão toda, porque acontece muita coisa e são em ordens diferentes no filme e no livro. Então, confunde muito. Eu acho que se eu ler esse livro mais uma vez, eu com certeza vou entender muito melhor do que a primeira vez. Na primeira vez eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Mas enfim. Agora, algumas partes que eu queria falar pra vocês, a parte da Madame Nora. Quando eles encontram a Madame Nora petrificada. A primeira vez que alguém encontrado petrificado, a Madame, né, a gata do Filch, que ela é encontrada lá. E o que acontece, gente? É um pouco diferente. Porque, na realidade, isso é uma série de fatos, gente. Essa parte que eu acho que é a maior mudança que teve dos filmes pros livros. Que não teve nos filmes, mas eu vou contar aqui pra vocês como é que acontece, mais ou menos. O Harry tava indo pra algum lugar, eu não lembro aonde. E aí ele se encontra com o Nick quase sem cabeça, eles estavam conversando. E o que acontece? O Filch chega e pega ele fora da... Eu não sei se ele tava fora da cama ou simplesmente tava no lugar errado, na hora errada que o Filch pegou ele ali. Aí o Filch leva o Harry pra sala dele. E lá o Nico quase sem cabeça, ele fez alguma coisa com o Pirraça pra chamar a atenção dele pro Filch atrás do Pirraça. E aí o que acontece? O Harry fica lá sozinho e ele encontra uma carta do Filch que era do Feitiço Expresso. E, enfim, gente, aí ele descobre que o Filch era um aborto. E um aborto no mundo bruxo é um filho de uma família bruxa que ele não tem esses poderes mágicos. Então, ele tem os pais bruxos, ele é por sangue tecnicamente, mas ele não tem magia nenhuma. Então, ele não consegue conjurar as coisas. Então, ele tava inscrito nesse Feitiço Expresso pra tentar aprender alguma coisa, né? Mas enfim, aí ele volta o Filch e aí ele vê que o Harry, tipo, tava... Ele meio que assim, desconfiou que o Harry tinha visto. E aí ele meio que livrou o Harry de lá. E aí depois o Harry vai conversar com o Nico quase sem cabeça. E o Nico quase sem cabeça, gente, vocês sabem que ele é louco pra ir na caçada do sem cabeça, né? Só que o problema é que ele é quase sem cabeça. Ele não é completamente quase sem cabeça, né, gente? Então ele não pode ir, ele nunca é aceito. Em todos os anos que ele tenta ir, ele não é aceito. E aí, dia 31 de outubro... ia ter a festa de Halloween e também a festa de aniversário de morte do Sr. Nicholas. Então, ele convida o Harry pra tentar, tipo, mostrar que, tipo, ele é amigo do Harry. O Harry é uma pessoa muito importante do mundo bruxo, né? Todo mundo conhece o Harry. E também pra ver se consegue tentar, assim, entrar na caçada do sem cabeça, né? Mas, enfim, é assim que ele encontra a Madame Nora. O Harry, o Ron e a Hermione, eles estavam voltando dessa festa. E aí, eles encontram a Madame Nora ali pedrificada. E, enfim, é mais ou menos isso que acontece, né? E indo agora pra frente, gente, uma coisa que eu queria falar é que, tipo, eu gostei muito dos filmes, gente. Apesar de ele ser muito cansativo de assistir, é, tipo, quase 3 horas de filme. Se não me engano, é umas 2 horas e 50. O filme é bem longo, então é bem cansativo. Mas, assim, eu gostei um pouquinho mais do filme do que do livro. Eu gostei dessas partes que não tinham no filme. Claro que é uma adaptação, sempre vai ter coisa que vai ser cortada. Mas eu gostei bastante das partes que tinham aqui nesse livro, que aí foi cortada. E eu acho que essa parte que foi cortada, ela ia deixar um pouco menos monótono e, tipo, meio cansativo de assistir. Ia deixar um pouco menos cansativo se tivesse no filme, porque aí acontecem coisas... É porque eu acho que Câmara Secreta é um negócio mais misterioso, assim... Enfim, né? É mais misterioso, realmente. Não tem tantas aventuras e perigos, enfim. Não tem tantos pontos altos, assim, né? Mas, enfim... continuando aqui, eu acho que foi muito mais bem trabalhado no filme, por exemplo, a parte do Aragog e na parte final com o Basilisco. Eu acho que essas duas partes elas foram muito bem adaptadas pro cinema e ficou simplesmente incrível. Tem algumas cenas a mais desses dois e é um pouco diferente, não é tão diferente, mas foi muito bem apresentado pra gente como filme, sabe? Eu fiquei encantada, assim, com o filme da Câmara Secreta. E, enfim, nessa parte mais final do Basilisco, tem mais coisas que acontecem no filme do que no livro. No livro a gente pisca e acabou a cena do Basilisco ali. E, enfim, uma parte que eu gostei bastante também foi a parte que o Tom conversa com o Harry e o Harry descobre que ele era ninguém mais, ninguém menos, nada mais, nada menos do que Lord Voldemort. E aí ele descobre toda essa história e, enfim, achei essa parte muito legal. E uma parte que eu achei muito interessante também foi lá no finalzinho do livro, quando ele tá conversando com o Dumbledore. Eu vou ler essa passagem aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando.
que eu vou dar uma contextualizada pra mim não ter que ler tudo isso aqui. Mas enfim, o Harry ele ficou com muita dúvida porque tem aquela parte, antes de eu mostrar isso aqui pra vocês, tem aquela parte no duelo, né, gente? Ela é um pouco diferente também nos livros. E o que acontece, gente? Nos livros, eles são divididos em duplas e eles lutam, né? Fica o Draco com o Harry, fica a Hermione com a Pansy Parkinson, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi essa divisão. E o Ron ficou com o Crabbe ou com o Goyle, eu não lembro qual dos dois. E aí eles lutam ali. A Hermione, ela pega um cabelo da capa dela. E depois, eu não sei se foi a Pansy, mas eu acho que foi, tá, gente? E se não for, eu vou botar aqui o nome dela depois pra vocês poderem ver. E, enfim, aí depois ela bota lá na poção polissuco, só que na verdade era pelo de gato, né, gente? E aí elas brigam, aí elas lutam, elas lançam feitiço, depois elas acabam saindo tapa mesmo, né, gente? E, enfim, o que acontece um pouco diferente. Aproveitando esse momento, gente, só quero falar que amei o professor Snape nesse filme, gente, nesse livro, porque eu peguei um ranço, mas um ranço do professor Lockhart, gente, porque ele se acha muito e ele acha que, tipo, ele é super importante, ele fica, tipo, aquela coisa e, tipo, nossa, ele destruiu um monte de gente, matei um monte de gente, capturei um monte de vampiro, enfim. E ele fica, tipo, falando que o Harry quer se achar e quer ser famoso que nem ele. E, enfim, quando você for famoso que nem eu. Aí, gente, me dá um ranço. Toda vez que o Lockhart aparece nesse livro, me dá vontade, assim, de pular essa parte, porque tanto como o Harry tava incomodado aqui, eu também tava incomodada. Tanto a parte que ele faz aquele feitiço de Braque e o remendo pra remendar os ossos do Harry e dá merda, como sempre, porque ele não sabe fazer um feitiço que preste, sem ser o Obliviate, que também sai muito errado depois, né? No final do livro. Mas, enfim, eu tenho muito ranço por ele. Então, quando o Snape me lançou um feitiço no Lockhart, que ele saiu voando, gente, eu fiquei tipo assim... Muito bem feito, Snape. Muito obrigada. Ele fez o que eu queria fazer. Porque o meu ranço pelo Lockhart, eu sei que muita gente gostou dele, tipo, com uma parte engraçada do livro, mas eu não consigo levar a sério. Eu não tive paciência pra aguentar o Lockhart. E uma outra coisa que me incomodou é porque, tipo, eu não sei, assim, é que eu não gostei mesmo do Lockhart. Então, tipo, eu fiquei pensando, nossa, a Hermione é tão inteligente, como é que ela tava, tipo, meio caidinha. Tava todo mundo caidinho pelo Lockhart. Só que, tipo assim, eu fiquei... Mano, Hermione, você é tão inteligente, por quê? Por que você não enxerga, sabe? Porque essa partezinha eu fiquei meio ressentida com a Hermione, mas ok, né? Porque, mano, ela é simplesmente incrível e depois o Lockhart, mano, eu fiquei, putz, mano, Hermione, você é tão inteligente. Mas enfim, né? Aí tem essa parte, e depois eles lutam lá, o Draco e o Harry, né? E o significado dos feitiços é um pouco diferente. E falando nisso, gente, o Draco só cai sentado. Meu Deus do céu, eu não sei como esse menino, ele consegue sentar ainda. Porque tanto nessa parte ele sai me voando, assim, cai de bunda. E depois também no jogo de quadribol, ele sai voando, assim, ele cai, sai rolando da vassoura. E ele para num espacate, gente, que eu não sei como é que ele consegue sentar ainda, gente, sinceramente. Mas enfim, brincadeiras à parte. E agora eu vou falar aquela cena pra vocês do final, né? Que o Harry ele fica cheio de dúvidas porque ele é um anfitriota, né? Ele conseguiu falar com as cobras. A gente vê isso primeiro lá em Pedra Filosofal e agora aqui quando ele fala com aquela cobra durante o duelo. E ele fica muito preocupado, né, por isso. E aí o Dumbledore ele fala que, tipo, que ele, naquela noite, né, lá que aconteceu, que o Harry, ele Avada Kedavra, e aí ele sobreviveu e o Voldemort sumiu, que, tipo, uma parte do Voldemort ficou preso no Harry. E, gente, alerta spoilers, quem não quiser, tipo, dos próximos livros, né? Mas pula um pouquinho pra frente. O Harry, ele... Aí que a gente vê quando foi... Que a gente começa a ter noção, tipo assim, não tanto porque não tá tão claro, que o Harry vai ser o Horcrux, né? Que tem uma parte, mesmo não intencionalmente, o Harry, ele se tornou o Horcrux naquele dia do Voldemort. Então, né? Tá aí mais um spoilerzinho, tipo um easter eggzinho daqui, né? E, enfim, eu vou ler a frase que ele fala pro Harry sobre isso, sobre achar que ele devia estar na Sonserina, mas aí ele fala que ele pediu pra estar na Grifinória, e aí o Dumbledore fala assim... Exatamente, disse Dumbledore, abrindo um grande sorriso. O que faz muito diferente de Tom Riddle são as nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos. Muito mais do que nossas qualidades. Essa frase aqui é impactante, né? O Dumbledore tem essas frases, assim, incríveis, né? Enfim, outra parte que eu gostei muito foi essa parte final, né? Que o Dumbledore conversa com o Harry. E tem a parte do Lúcio, gente. Tipo, o Dumbledore e o Harry, eles sabiam que tinha sido o Lúcio que tinha colocado o diário de Tom Riddle lá na bolsa da Gina, né? Então aí, tipo, eles estavam muito irônicos, tipo, aquelas indiretinhas, sabe, gente? Eu simplesmente achei incrível essa parte. Depois o Harry ainda devolveu o diário pro Lucius. E no filme é um pouquinho diferente, porque no livro o que acontece? O Lucius, ele vê a meia do Harry ali no meio do diário. Aí ele taca pra trás e o Dobby, tipo, cai certinho na mão dele, sabe? Quando parece um brilho assim, ele... peguei a meia, sabe? Aí ele ganhou a meia. E aí o Dobby defende o Harry, essa parte é incrível também. E esses são, acho que, os pontos maiores, assim, que eu gostei muito do livro.
e do filme, assim, que eu posso comentar pra vocês. E alguns easter eggs eu vou falar agora. Tem primeiro aquele colar de balas lá que aparece em Enigma do Príncipe. Tem o pó de flúor, que eu já falei antes, né? Aí depois tem o Salgueiro Lutador, que ele é apresentado pra gente nesse livro. Depois ele vai ser bem importante no próximo livro, né? Azkaban também, gente. Outra questão aqui é Azkaban, porque a gente descobriu que existe Azkaban junto com o Harry nesse livro. E foi naquela cena com o Malfoy e também depois com o Hagrid. Enfim, gente, eu acho que esses pontos que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me contar aqui embaixo nos comentários, se vocês quiserem, o que vocês mais gostaram do livro e os pontos assim que vocês mais acharam interessante. Por favor, gente, já comenta, dá like, se inscreve, ativa a notificação pra não perder o próximo vídeo de Prisioneiro de Azkaban. A gente espera que vocês tenham gostado e beijo pra vocês, até semana que vem.